Eu sou a Júlia Pelizaro, eu faço parte do grupo de pesquisa Mulheres e Luta por Moradia, que em teoria faria uma comparação entre as mulheres na luta de Lisboa com Florianópolis, mas devido à questão pandêmica acabou se restringindo a Grande Florianópolis. Esse nosso grupo ele faz parte do laboratório da UDESC chamado Relações de Gênero e Família, e a nossa pesquisa é entender, através de trajetórias de vida, quem são as mulheres de liderança na luta por moradia aqui na Grande Florianópolis. E hoje a gente vai conversar com a Ivone Maria Peraça, que é uma artista plástica e também militante pelo direito à moradia desde os anos 80 aqui na nossa cidade. Oi, Ivone, bem-vinda de volta ao Escritos em Movimento. Bom, para começar de primeira, algo que você já tinha falado na última entrevista, inclusive, mas agora focalizando mais na questão da mulher, a gente queria entender, principalmente nas históricas ocupações dos anos 90, ali em 1990 e 91, aqui em Florianópolis, quais aspectos principais você lembra das lideranças de mulheres? Assim, qual era uma diferença, uma predominância das mulheres na sua atuação nesse período? Bom, boa tarde. Primeiro, eu agradeço essa oportunidade. E, nesse momento, eu faço parte da coordenação nacional da Pastoral da População de Rua. E minha atuação, nesse momento, tem sido, de fato, com as populações que acabam se servindo da rua como forma de sobrevivência ou a rua como moradia ainda, né, mesmo que em transição, né? Eu atuo nas comunidades empobrecidas desde os anos 84. E naquela época já vinha num processo de descontentamento, né, de que lidar com a rua não era simplesmente aceitar aquela condição. Então, desde essa época, 84, 85, 86, foi quando a gente já iniciou a primeira história de ocupação aqui em Florianópolis, na praça que fica em frente à Assembleia Legislativa. E o que eu posso dizer, assim, que a predominância nessas lutas, ela de participação é das mulheres. Tem um começo tem um início que os companheiros, os homens, até participam, mas tem as lutas sociais, elas não têm o mesmo tempo que tem outros tempos, né? Tem tempos diferentes. As lutas buscam resultados mais rápidos, mais imediatos, e às vezes esse imediato não vem, ele exige da gente muito esforço interno para acreditar que vai dar certo, e essa leitura, essa paciência, quem tem são as mulheres. As mulheres, elas resistem muito. Eu até tenho feito algumas comparações de que porque desde muito nova também, a menina, né, o feminino, já cresce envolvida numa casa onde vê a sua mãe fazer de tudo, lavar roupa, limpa a casa, dar banho para os filhos, leva na escola, atende telefone, hoje vai para as redes sociais, sai de carro, vai para a empresa, volta para casa e não desconecta. A casa e o trabalho não se separam, porque essa preocupação continua sempre. Então, isso penso eu que isso tem contribuído também, de alguma forma, para que a gente consiga não abandonar as causas. E é porque a sobrevivência das ocupações, a resistência das ocupações, a capacidade de morrer pela causa nas ocupações, ela é predominantemente feminina. Porque também tem uma coisa da defesa da sua cria, né? O ser feminino não abandona a cria, mas não abandona não só o ser que gerou, né, o ser cujo útero gerou um filho, mas também o próprio ser feminino não abandona a sua cria. Então, nas lutas sociais pela terra, a predominância foram delas. Ivone, nesse assunto, você tem algum episódio que revele exatamente essa resistência que você cita das mulheres? Olha, na minha mente,
eu tenho assim muito forte é as mulheres num processo que ocorreu de tentativa de despejo na comunidade da Serrinha. A polícia veio muito forte com os caminhões para fazer o despejo. Os homens abriram uma trincheira para que os caminhões não passassem e se colocaram de frente. E, em seguida, vieram as crianças, porque supondo que a polícia não passaria de carro e não espancaria a criança. E as mulheres foram para casa ferver água e subiam num barranco para que, tipo assim, se só a polícia tentasse passar na trincheira, nessa intenção era jogar água fervendo. Então, elas não esperariam fazer esse processo todo, supondo que se não desse certa trincheira, que depois viria as crianças, que depois viria o despejo. Não, elas correram para casa enquanto tudo acontecia, ferveram umas panelas de água, correram para cima do morro e, tipo assim, se passar, a gente joga. Água quente, água fervendo. Mas não passou, né? Não precisou acontecer, porque a polícia também foi com um número grande para assustar, mas não assustou. Um outro fato que eu vivi, foi na comunidade do Monte Cristo. Elas se colocaram dentro dos barracos com os filhos. Então, elas não saíram de dentro do barraco com as crianças, e aí abraçavam as crianças, e aí aquele gesto, agarra a criança para ficar muito colada em si, quase que num movimento de recolocar aquele seu filho de novo no seu ser. E aí a prefeitura, na época, porque era um terreno da Coab, a máquina foi encostada, a pá da escavadeira foi encostada na ponta do barraco para fazer tremer o barraco e para que ela saísse. E não saiu. Não saiu. Morreria ali. Protegeria seu filho, mas não saiu. Por quê? Proteger o filho significaria proteger as quatro paredes e o teto. Então, daria a vida aos choros e aos berros, daria a vida, mas não saiu de dentro de casa com a sua criança que estava agarrada no seu peito. O terceiro episódio foi com famílias que haviam desertado de alguma ocupação de margem de estrada do Movimento Sem Terra, e eles vieram com as suas lonas para Florianópolis e se sentaram na frente da escadaria da catedral. E aí tinha um bebê. A mãe tinha um casal, eram 6 famílias com filhos e aquele monte de lona preta que tinha cheiro de fumaça, e se sentaram na escadaria da catedral. E aí a mãe tinha um bebê e ela então colocou esse bebê no colo, sentada na escadaria da catedral. Não sentou para pedir nada, sentou para descansar, sentou porque não tinha o que fazer. Né? Vieram de lá para cá e aqui não sabiam o que fazer. E a mãe estava com o bebê no colo. E esse bebê tinha muitas bolotas no corpo, de ferimentos que foi de mosquitos, que já do sofrimento vindo já deles. Né? E eles não tinham comida, não tinham nada, não tinham roupa. Passa alguém, se compadece da situação e diz para a mãe, pede para a mãe, se ela permite levar aquele filho para a sua casa para cuidar dele. O sofrimento dessa mãe e o sofrimento da avó que estava junto, ele era tão forte, ele era mais forte do que o direito, do que ter ou não ter para onde ir naquele momento. Então, assim, aquela situação também me fez pensar que não é justo, na época já me fez pensar que não é justo que se tire uma criança de uma mãe, porque essa mãe não tem as condições sociais para dar conta de criá-los. E isso até hoje, eu tenho essa indignação e é uma luta constante por alguns casos que ocorrem, inclusive aqui em Florianópolis, das crianças que são tiradas porque as mães não têm condição social. E aí esse caso foi um caso muito forte, que ele se estendeu, esse sofrimento se estendeu muito. Hoje eles moram em Palhoça, eu encontrei com ela um outro dia. E aí isso estava na memória dela. Por que tirar meu filho se eu não tenho casa, né? Porque eu quero criá-lo.
Ivone, e nessa linha, na primeira entrevista que você deu aqui para o Escrito em Movimento, você cita a criação do CAPRON, né? Que foi, na verdade, um agrupamento de mulheres que estavam cientes das condições urbanas, sociais, enfim, aqui de Florianópolis, e que decidiram agir de alguma forma. E como você vê, me parece que era um grupo de mulheres que não eram da periferia, que se agruparam para fazer isso. E como você vê essa diferença entre as pessoas, aquelas mulheres que estavam resistindo nessas ocupações que estavam surgindo, e essas mulheres, inclusive você, que se juntaram no CAPRON para tentar auxiliar de alguma forma, essa barreira social que de alguma forma existia? Uhum. Uma diferença, ela está em a mulher que vive dentro da ocupação, a mulher que sofre a angústia de não dormir direito, a mulher que sofre essa insegurança de ter ou não ter onde proteger seus filhos, a intensidade desse sofrimento não dá fôlego para ela, é o dia e noite, e isso se passa na mente, e isso traz muita angústia, muita dor, né? Ao mesmo tempo traz uma sabedoria interna que é imbatível. A diferença entre estas mulheres e as mulheres que ajudaram a compor e que originaram, inclusive, a criação dessa instituição, era de que na mente das mulheres que criaram uma instituição, tudo se resolveria facilmente. Bastava essas mulheres terem emprego, trabalhar e ter dinheiro, com dinheiro comprar sua casa, com dinheiro pagar seu aluguel, tudo as coisas se resolviam com muita facilidade. Então o CAPROM, ele surge porque surge da vontade de pessoas que não tinham problemas, não tinham insegurança em relação à sua casa, não tinham problema financeiro, não tinham problemas de apavoramento, né? O CAPRON nasce desse grupo que parecia que junto conseguiria resolver mais fácil aquele sofrimento, que é o sofrimento que era mais de fundo político, né? De fundo econômico, de fundo social, né? E aí, então tinha, mas não, né, ao mesmo tempo não tinha, assim, tinha uma certa vontade de um protecionismo mas era bom também porque o acalanto, o cuidado, o carinho, a escuta também acontecia ali. Era a escuta do gemido dessa luta feminina acontecia naquele espaço das pessoas que tinham essa intenção e essa vontade. Daí vinham as diferenças, às vezes os tempos não são os mesmos, né? Então as pessoas têm mais pressa, o outro acha que a pressa, que esse tempo que poderia ser resolvido mais rápido, mas isso, de alguma forma, naquele momento, foi muito bom, porque aquele grupo que achava que podia se resolver de forma mais fácil, era o grupo que acolhia a dor da outra e crescia também. E aí o grupo que sofria, que se debatia nas lutas, também precisava desse espaço de acolhimento, desse espaço de escuta, desse espaço de carinho, desse espaço de cuidado, esse espaço de beleza, sabe? Assim, quando como se quando os dois lados se encontram, né? O lado do suor com o lado com o perfume. Quando isso acontece, acaba acontecendo um espaço de conforto. Então existia isso. Foi uma fase muito boa, né? De entrega dos dois lados. Entendi, Ivone. E a próxima pergunta, na verdade, a gente iria para um caminho mais pensando nos embates institucionais mesmo, principalmente nessa época dos anos 90, ou até mesmo essa na época da fundação do CAPRON e tal, principalmente com a prefeitura, com o governo do estado, enfim, esses embates institucionais que aconteceram, e principalmente como as lideranças femininas colocaram, nos exemplos que você usou antes, na outra pergunta você já falou um pouco, mas eu queria saber mais da própria atuação, assim, de como era visto isso, de como era talvez esperado, como era planejado esse embate. Nós fazíamos muitas reuniões para pensar estratégias de resistência, porque não passava por nenhuma de nós, e aí, por mim, pessoalmente, nunca passou a insegurança de que não daria certo. E a mim, pessoalmente, eu tinha tanta convicção
que se eu morresse naquele momento, por alguma situação de conflito, ou por algum enfrentamento, eu dizia, se acontecer alguma coisa e morrer, eu estaria feliz, assim, teria ido tranquila, sem achar que alguma coisa estava errada. Então, eu tinha muita convicção, e aí eu sei que eu tinha muita responsabilidade nisso, porque da forma que pessoalmente eu me colocava na minha convicção, eu sabia que que eu tinha uma força que era de manter a energia, a vontade, a garra, a certeza de que ia dar certo. Eu me percebia nesse compromisso de manter a certeza de que a nossa luta, a gente não ia perder. Então, nas relações com o poder público, nós nos reuníamos muitas vezes, fazíamos muitas reuniões para conversar sobre os acontecimentos, para chorar a solidão às vezes, o medo, mas também para nos fortalecermos de que nós não podíamos fragilizar, e de que teríamos que ter estratégia, e que a nossa vitória não viria pela força da arma, nem pela força física, nem pela agressão verbal. A nossa vitória viria pela capacidade de resistir. Então, assim, nós combinávamos que a permanência dentro das casas, e que onde a prefeitura pegasse, ou a polícia pegasse, onde ela pegasse e ela colocasse, ela teria que carregar, por exemplo, no colo e colocar em outro local, e naquele local a gente ia sobreviver, a gente ia permanecer. Então, aí, mas o outro lado, ele não escuta dessa forma. Né? A prefeitura, na época, a prefeitura, secretarias, a polícia, não nos ouviam assim. Eles sempre tentavam até empurrar para frente alguma forma de negociação para a gente poder se desgastar mais ainda, e para empurrar com a barriga aquele assunto, porque sabiam que em alguma hora a gente ia se cansar e a gente ia entrar para o desgaste. Mas nós sabíamos que também eles tinham isso como estratégia. Então, o poder público ele não ouvia a proposta, ele não considerava a proposta, ele não considerava a possibilidade de incluir essa população num espaço digno de vida. Mas nós queríamos isso. Então, como nós queríamos isso, nós fazíamos uma grande parte eram mães, né, que ficavam. Então, nós tínhamos um número bom de participação, porque eram mães com filhos. E, é claro, para que estas mães com filhos pudessem ter tempo de fazer a resistência, nós tínhamos outras pessoas por fora que davam o suporte financeiro, o suporte em alimentação, o suporte emocional, o suporte na saúde, porque tudo isso fica abalado, né? Mas essa diferença entre o que o grupo quer, o que o grupo queria, essa diferença entre e o que seria possível, ela era muito grande, porque não havia uma relação de respeito à inclusão. Agora, a luta feminina, ela tem muita resistência. Então, assim, nós tínhamos todo o tempo do mundo para negociarem conosco. E nós nunca fomos para o enfrentamento agressivo. Isso era estratégia. Não, na mansidão. Era assim, não era nem no bate-boca, porque o bate-boca já era histerismo, e o histerismo fragiliza. Então a gente não queria. A gente queria, de fato, era agir com cautela e com inteligência, com perspicácia, com um passinho após o outro. E aí, cada dia que eles nos levavam para frente, nós íamos para casa felizes, porque pensavam, bom, não despejaram hoje, amanhã vai ser mais difícil, porque nós temos mais tempo de nos fortalecer. E a gente voltava para a comunidade e fazia as reuniões de fortalecimento. Para a próxima reunião, estávamos de forma mais inteligente e mais articulada.
Ivone, me parece bastante interessante esse ponto, justamente no que você estava falando antes dessas temporalidades distintas, né? Esses tempos distintos que acabam se chocando, porque o tempo de uma luta urbana é um, o tempo das mulheres com a sua rotina e dos milhares de afazeres são outros, e o tempo da própria institucionalidade é outro, né? De como a burocracia da prefeitura, do governo do estado se dá. E nesse choque de temporalidade, você via as mulheres de alguma forma sobrecarregadas nessa rotina que elas tinham? Você fala que havia um suporte para elas justamente conseguirem estar na resistência, porque, enfim, ia ser mais uma tarefa das outras que elas já tinham. E como que você via isso desse trabalho que elas tinham que fazer? Se era um conflito no casamento delas, na relação com os filhos, estar na resistência, se era uma escolha difícil de ser feita, ou se era uma coisa que vinha mais naturalmente para elas, dada a proteção que elas tinham que ter da casa logo com os filhos? Olha, se tem uma comunidade que para mim foi exemplo disso, foi a Nova Esperança. A Nova Esperança, a gente ocupou uma área para remoção. E aí, como tinha esse tempo se estendia, porque quando tu não tens água em casa, tu queres água, quando tu não tem luz, tu quer de imediato a luz, porque se tu tiver um barraco, tudo dentro do barraco e luz e água, aí não teria problema nenhum de ficar aí. Você deixa isso se estender e quando resolver a gente tá tudo bem. Mas quando não tem água, quando não tem luz, quando não tem o chão não é protegido, né? Porque tem lama, quando chovia molhava. Isso então gerava muita aflição. A Nova Esperança, o que as mulheres fizeram foi dedicaram esse tempo no embelezamento das casas. Então, você entrava numa barraca de lona na Nova Esperança, quando estava ainda numa terra que era uma ocupação, nós ocupamos uma área para fazer pressão para irmos depois para uma área definitiva. E essa área era ali no bairro da Coloninha, a área que nós ocupamos. E elas investiram muito no embelezamento da área, da rua, no embelezamento da casa, a porta da casa, sabe assim, as pessoas, elas eram, a Nova Esperança, eram 59, 60 famílias, 60 barracas. Então, as 60 barracas, tinha muito investimento entre elas, as mulheres, muita criança, e aí se dedicavam na beleza, na estética da barraca. Tanto que quando a polícia chegava ou alguém chegava para vir conversar, ou vir dar uma mensagem do que ia acontecer com eles, aquilo nem repercutia mais muito, porque tinha muito o tempo delas foi um tempo voltado para dentro da sua comunidade e para dentro da sua casa, não foi um tempo, e aí era um combinado. A gente não vai ficar ouvindo notícias de rádio, TV, o que aparecesse, porque isso gerava guerra de nervo. E quando uma delas tinha algum problema de sofrimento pessoal, por algum conflito dentro de casa, que tinha ali umas 3 barracas daquelas que tinham conflito, as outras faziam café nas casas e chamavam para tomar café. Então tinha bastante essa coisa assim de encontro entre elas, né? Encontro entre mulheres, para se apoiar. E isso foi muito bonito, assim, porque você olhava aquela barraca, era um centro de arte. Era quase que um mini palácio feito de lona e enfeitado com retalhos, com reciclados. Elas enfeitavam, faziam flores, vasinhos, plantinhas, fitinhas. Tinha cerca nos terrenos, o que dividia os terrenos eram tiras de pano, né? E aí, uma vez, a polícia entrou ali, aí o policial botou o cacetete em cima da tira de pano e baixou e entrou dentro da cerquinha, né, dentro do terreno que estava cercado com tira de pano, e aí uma das mulheres, uma mulher negra, forte, linda, ela disse para o policial: a lei, isso é propriedade privada, você tem que falar comigo fora da tira do pano. E o policial recuou, tirou o cacetete lá e conversou com ela, aí conversou sobre quem é dono ou não é dono, né, mas aí entrou num papo assim de querer assustar, fora da cerca da cerquinha, que era a tira de pano. Isso gerava muita beleza e leveza,
né? E depois a gente foi conseguindo uma torneira que alguém emprestou, as irmãs emprestaram uma torneira onde elas iam buscar água com balde. Naquele local não teve água, instalação de água, instalação de luz. Essa comunidade depois foi transferida para uma outra área e construíram suas casas. E são as primeiras casas em Florianópolis construídas com tijolos de encaixe. Eles tinham tanta unidade e a predominância na construção foram também delas, porque elas eram que estavam em casa e grande parte delas não tinha marido. Tinha filhos e não tinha marido. E aí, participaram da construção das suas casas em outro terreno, encaixando blocos, que eram tipo Lego, eram construções, e depois só os técnicos ajudavam a bater o nível, né? Mas essa comunidade tinha muita unidade, porque ela teve muito tempo, e ela teve essa sacada, essa ideia de não ficar se estressando pela notícia, mas criar uma unidade interna de defesa do coletivo. E no tempo que tinham, era voltado para a criação interna, não para embates externos, né? Mas para a criação da beleza interna, tipo assim, ó, enquanto estamos aqui, então está tudo bem, vamos ser felizes. E foi mais ou menos isso. Ivone, eu acho que aqui adentra uma pergunta que eu ia fazer mais à frente, mas justamente de você falando que as mulheres optaram nessa lógica do embelezamento, de pensar a própria comunidade para além dessa política de terror que muitas vezes a mídia e as instituições colocam sobre as pessoas periferizadas. Uma das perguntas que a gente ia fazer é justamente sobre a visão da mídia, de como você via naquela época e de como você vê hoje, de como eles tratam não só as mulheres, mas enfim, as comunidades todas que vivem à margem socialmente, e de como isso afeta o cotidiano da resistência, né? De como é realmente uma política de terror. A gente queria saber como você vê isso. Olha, na época, eu acho que o que diferencia essa relação da mídia é que na época a gente tinha menos possibilidades de ter nas redes sociais, né? O acesso nem sei se tinha, acho que nem tinha, era mais o jornal impresso, era notícias de TV e de rádio, ou os mensageiros, né? Porque sempre tinha a polícia como figura para encostar a viatura, e alguém chegava na porta e então dizia, tipo, vocês vão ficar aí mais uns dias só, porque vai chegar a máquina, porque vai derrubar, então tinha muito isso, assim, esse correio oral aí, né? Mas não tem aqui, o que atrai, né? A gente sabe que o que atrai a imprensa são as notícias que geram mais tensão. As notícias boas elas não são divulgadas, até porque tem esse pensamento que se divulgar notícia boa, um monte de gente vai vir aqui e vai querer também fazer ocupação. Então, não divulga o que é tenso. Então, a imprensa ficava muito nessa função de noticiar o fato e depois colocando alguma coisa que fosse mais relacionada ao que poderia acontecer. Então, ficar acompanhando a imprensa em relação nas ocupações é um terror, porque, de fato, vamos pegar o que define, o que vai definir se você vai ou não vai ficar nessa terra. É um processo. Né? Não é o que está dito no jornal, nem é o que alguma figura política diga. Só que isso pesa, isso gera uma guerra de nervo. Então, a guerra de nervo dentro das comunidades é uma coisa muito tenebrosa. Ela é tenebrosa porque as pessoas ficam muito nervosas, e aí esse nervosismo ele vai para dentro de casa. E aí a mãe briga com o filho, a avó briga com o seu companheiro, e os diferentes pensamentos já acontecem. O pavor, se a pessoa que está numa ocupação tem alguma possibilidade, se ela não tem consciência política da conquista pela terra, do direito, ela no instante, ela abandona, ela vai para algum lugar que alguém ofereceu para ela uma possibilidade de se salvar e de sair dessa situação. Então, permanecem aqueles que têm muita consciência política mesmo, né, que a terra é um direito, a casa é um direito, criar seus filhos é um direito.
Então, não assim, eu pessoalmente, e aí a vida inteira, assim, eu fui me desligando de não dar muita importância para aquilo para a notícia. Não, porque ela só vai trazer para a gente mais problemas. Se alguém se alguém quer trazer a mensagem, traz a mensagem, mas a gente vai ouvir a mensagem, só que daí tem que fazer um outro trabalho, que é de dissolver o impacto que aquela mensagem traz. Tem que fazer. A gente fazia muito, aí nós tínhamos uma equipe boa, então nós ficávamos o tempo todo, alguém ouviu, trouxe a mensagem, sim, porque na mensagem diz isso, diz que vai acontecer. E o que nós vamos fazer daí? Aí não, aí a gente tinha que fazer, a assessoria das ocupações, ela tinha esse papel, que era de desconstruir esse dito, isso que foi dito, e de a gente buscar muito mais o que é entender o que é de direito, né? O que é da lei, o que é o que está no processo, o que está em julgamento de fato, e fazer um trabalho de articulação nesse lado, não ficar empatando muito tempo com o que a mídia traz. Porque a ela não interessa a vitória, a ela não interessa os bons resultados internos, a ela nem interessa que você esteja bem. Porque isso não gera notícias, não traz, não atrai leitor, né? Mas tem que saber lidar com ela. Bom, Ivani, agora pensando mais na formação em si das lideranças, como que era feito esse trabalho nas ocupações que você trabalhou, com o grupo de mulheres que você trabalhou? Existia algum tipo de formação que fosse mais específico para mulheres, dada a situação delas? Ou era uma coisa mais generalizada, independente do sexo ou do gênero? Não, a gente não tinha como foco gênero. Agora, não tinha, mas obrigatoriamente a gente precisava desenvolver rodas de conversa, levando em consideração que a predominância era feminina. Então, eram pessoas que chegavam cansadas, que queriam conversar mais. A criança que vai para a reunião também, quando levam seus filhos. Então, tinha que levar em consideração. Nós nunca desenvolvemos alguma atividade que fosse específica para mulheres. Não fizemos isso. Porque elas eram maioria. Era muito mais fácil trabalhar, né, já com esse olhar, né? E eu creio que ainda hoje é muito o que acontece, né? A predominância ainda ela é feminina, e hoje ainda a predominância são as mulheres jovens, né? Mas porque os seus companheiros, quando estão, eles acabam ficando, se elas são maioria, eles ficam mais quietos, né? E agora o que é bom é que quando elas são maioria, e quando se vai delegar, se distribuir tarefas, quem assume são elas. Então, quando as mulheres assumem as tarefas de representar a comunidade, de defender a comunidade, é uma coisa muito importante e muito forte, porque essa liderança é uma liderança que não abandona, não desiste. Ela vai até morrer, ela envelhece na liderança. E aí foi muito bonito, assim, porque nas reuniões que nós fazíamos, as crianças iam. E numa das vezes, lá era ainda na sede do Capron, tinha muita criança correndo. E primeiro tem aquela coisa assim de as pessoas mais sérias, né? Mas mandava a criança calar a boca. E para as mães não tem, né? Porque a mãe convive com isso todo dia. E aí uma das mães diz, a Isanete, ela diz assim, nós precisamos criar uma escolinha na comunidade que os filhos da gente participem e aprendam a nossa história para nunca esquecer da nossa luta e do quanto foi sofrido para termos a terra. Isso ela coloca numa roda de conversa, e isso depois a gente vai levando adiante e vai se transformar naquilo que foi feito. Daí o padre Wilson assumiu mais, né? Que é das escolinhas do saber. E depois, as escolinhas do saber juntam tudo e é criado o CEDEP. Mas a ideia original vem desta mãe, que
para ela, o filho na reunião e a gritaria na reunião não interferiam, não atrapalhavam, ela só dizia, precisa criar esse espaço para isso. E isso e esse pensamento, esse sentimento, esse desejo de inclusão é um desejo, ele se estendeu e deu origem ao maior projeto, né, que existe hoje, a esse projeto que existe hoje. Aproveitando que você citou o Padre Wilson Girl, a gente queria também perguntar em relação à tua própria atuação enquanto líder que se deu. Qual era se você viu alguma diferença por ser mulher perto, por exemplo, do Padre Wilson, que é homem, ou enfim, com outros homens também, se você achava que existia uma certa diferença na relação com a comunidade, na relação institucional, na tua própria atuação, na tua própria percepção e experiência nesse momento? Olha, vamos lá. Primeiro, né, na minha relação, a minha relação, nessa relação com o Wilson nas lutas, o Wilson era um companheiro. Mas eu percebo hoje, olhando minha vida hoje, eu percebo que muitas vezes, e por alguns anos, eu não... Como mulher, provavelmente, eu agia como agem uma grande parte das companheiras, das mulheres, quando ficam buscando o consentimento do companheiro. Então, muitas vezes eu busquei o consentimento. Eu acho que era a aprovação. E eu percebo isso hoje. Eu acabei de vir de uma experiência que eu fui para o norte de Minas, e lá eu observei muito isso, mas nem preciso ir para o norte de Minas. Uma pessoa hoje, uma senhora aqui perto, de onde eu moro, diz para outra, eu vou viajar para tal local, e o meu marido consentiu. E quando eu vi isso hoje, eu fiquei pensando, nossa, como é louco isso, né? É tão automático. Então, eu percebo que na minha prática, por um bom tempo, eu buscava o consentimento. Não era aprovação, mas era, assim, uma coisa, assim, sei lá, uma coisa meio psicológica, né? E nas comunidades, em relação às outras mulheres, eu ainda também acho que tem uma coisa que acho que a gente vai aprender mais ainda, que de fato, nessa luta, né, nas lutas sociais, as mulheres são, em número bastante, em participação, né, também intensas, mas tinha uma predominância de dominação do masculino. Sabe quando aquela coisa assim, quando uma mulher fala, os homens ouvem, mas quando um homem fala, os homens ouvem? Percebe? É diferente, o peso é diferente. Não é a dimensão de escuta não é a mesma. Então, por mais que existisse um companheirismo, existe uma coisa que é cultural. É cultural. E não, eu penso que a gente vai ter uma boa caminhada para dar conta de a gente conseguir que a escuta e a aceitação do que é dito tenha essa, não precisa ser a mesma intensidade, mas tem a intensidade, porque eu percebo que eu vejo, mesmo nas reuniões que a gente, às vezes, nas questões aqui em relação à prefeitura, por exemplo, né? Por que tem que ser por que se uma mulher vai e defende, não pode, isso que ela defende em nome dos outros não tem o mesmo peso de que tem quando vai, que já aconteceu, quando vai Padre Wilson, por exemplo. Né? Tem ainda essa, não quero fazer, não estou me referindo ao Wilson em si, não, estou referindo a essa coisa do masculino, né? Que quando a mulher diz, tem um peso, mas quando o homem diz, tem um peso, né? Essa coisa assim mais... É luta, é isso.
Exato, existe essa hierarquia, né? Esse peso maior que se dá. E Aham. justamente nisso, como que você avalia essa. Porque isso a gente estava perguntando mais daquela época dos anos 90, dos anos 80, mas como você avalia o papel das mulheres hoje? Você acha que esse tipo de relação da mulher ser. A mulher ser ouvida, mas os homens serem efetivamente ouvidos, e a própria atuação da mulher enquanto protetora, enquanto. é, é, atuante, enquanto protagonista das lutas, você acha que a relação mudou alguma coisa daquela época para hoje em dia, do que você tem conhecimento, ou você acha que se mantém parecido? Se as relações mudaram, tudo muda, né? Tudo muda, tudo ganha novo jeito. Mas eu penso que sim, hoje a gente já a gente tem já alguns espaços bem representados, mas eu acho que ainda mesmo que é um esforço que nós precisamos fazer. Eu acho que nós precisamos, sabe, ainda os espaços exigem de nós esforço. Eles não são espaços naturais onde a gente se coloca, mas ao mesmo tempo também nós já temos bons espaços com boas representações femininas e bem respeitadas, né? Mas é uma é difícil, assim, olha, eu te diria que eu acho que a gente vive uma situação mais camuflada, né, de um direito mais camuflado, porque às vezes ainda nós precisamos, nos espaços que estamos, e quando ocupamos algum espaço, às vezes nós precisamos até nos endurecer o nosso masculino, o nosso lado masculino. A gente precisa quase que se sobrepor, sabe? Que essa força masculina existente em nosso ser ganhe força e se imponha. E não precisaria. Isso gera muito cansaço. Então, tem um jeito que eu acho que ainda a gente precisa conquistar, que não é nem de ser igual, nem ser acima, nem ser abaixo, né? Mas é de viver, enquanto diferença, de as nossas diferenças serem apenas biológicas, não serem culturais. A gente vive ainda muito histórico de abuso, é muito triste, assim, a gente vive, olha, eu acho tão triste isso ainda hoje, ouvir os históricos de abuso, as violências de abuso, as mortes das mulheres, sabe, muito, muito complicado isso. Então, acho que a gente tem uma situação camuflada, né, porque parece que nós somos mais, mas numericamente nós não somos, porque nós estamos sofrendo violência constante nas comunidades, essa violência a violência moral, né, da ofensa moral. Olha algumas das nossas músicas, as letras das nossas músicas, né, que ainda hoje, muitas vezes, nas comunidades, eles cantam e dançam e nem percebem que está sendo tratado assim. Então, eu penso que a gente ainda tem um momento de bastante tempo de luta. Agora, talvez, isso é uma coisa que a gente precisaria ainda alcançar mais, né? Que termos mais espaços de formação, mas de formação de consciência política, consciência social deste feminino, não no sentido da disputa ou da soberania, né, mas assim, de fato, sermos pessoas normais e iguais, né? Então, eu acho que a situação, acho que não muda muito, ela não muda muito, ela só é mascarada, ela só é maquiada, de fato, porque senão os números teriam mudado. E nessa mesma linha, Ivone, você vê alguma diferença entre aqui, na Grande Florianópolis, enfim, no estado de Santa Catarina, como você mesmo falou antes da região de Belo Horizonte, de Minas Gerais, com os outros estados?
Você acha que existe uma grande diferença entre ser um estado do Sul, ser um estado do Sudeste ou de outros estados do país, por exemplo? Tem uma diferença que eu diria assim, que as mulheres nordestinas, elas são mais, a palavra que me vem, que eu nem sei se eu vou dizer aqui, elas são mais porretas, assim, a mulher nordestina, ela é mais, sabe, ela, acho que historicamente também sempre foi, né, ela é do enfrentamento, assim, mais na gana mesmo, na garra, né, e mesmo que nem sem muito pensar, se tem consciência ou não tem consciência, ela vai à luta igual, e ela tem uma força uma força de luta, uma força de querer, tu não, é difícil de tu conseguir superar, ela é, sabe, ela é diferente. Na nossa região, eu acho que na região sul, a gente tem uma coisa assim de uma força, de um masculino europeu, né? Uma coisa que se sobrepõe. A gente tem nas áreas rurais a mulher agricultora, com exceção de quem tem luta, que são as mulheres de luta mesmo, né? Mas eu acho que o que não é mulher de luta é de uma submissão terrível. A gente tem nas comunidades assim, você tem a disputa nas periferias, ela é intensa ali, elas não são mulheres que se rendem tão fácil, mas eles também não se rendem tão fácil, então por isso se dá a violência, né? Por isso se dá muitas vezes a agressão física, e aí acaba tendo essas situações que a gente está tendo, porque elas têm um sofrimento tão encarnado que elas não se dobram, mas eles também não se dobram, né? Então é diferente, mas não significa que é norte e sul, não estou nem trazendo isso assim, porque eu acabei de vir, por exemplo, agora do norte de Minas, e elas têm uma autonomia, mas é uma autonomia que não é livre da dominação masculina. Porque quando o homem vem, ou quando o homem está, é ele que fala. Ela só fala se ele deixar. Né? E então elas são muito boas, como eles dizem, boas para serviço, boas para dar o filho e boas para trabalhar. Isso é o que elas são. Eu ouvi muito disso. Como é sua esposa? Trabalhadeira, que é uma beleza. Né? E eu ouvi isso de muitas mulheres. E como é seu esposo? Ele é um homem bom, ele foi para a colheita, já faz 3 anos que ele não voltou, mas ele é muito bom. Nem manda dinheiro, porque ele nem precisa mandar dinheiro, porque eu tenho já um dinheiro que eu recebo do Bolsa Família lá. Então, não significa que é norte e sul. Não está acho que não está nisso. Talvez seja... Acho que o Nordeste é mais também politizado, né? É no Nordeste que a gente tem maior votação de esquerda. E elas são de fato, são porretas mesmo. Nós somos brancas, colonizadas, boas para tirar leite, boas parideiras, e ainda se nós tirarmos fora o preconceito de que sendo loira não é inteligente, se a gente ainda deixar de fora esse preconceito, nós somos inteligentes. Então eu não... acho que a gente, assim, tem umas pesquisas agora, acho que no judiciário, né, sobre essa relação esse índice alto, né, de violência, de homicídio, né, das mulheres, de feminicídio, né, e tem eu acho que isso é legal, porque isso vai trazer um resultado bastante bom para nós, bom para a gente poder entender e poder pensar como agir. Eu acho que dessas pesquisas que o judiciário realiza, não sei se era exatamente disso que você estava falando, mas ele faz a comparação de feminicídio, né? Desse histórico. Hoje em dia, na verdade, desde a Lei Maria da Penha, o índice de feminicídios entre mulheres brancas diminuiu drasticamente, mas entre mulheres negras até aumentou um pouco. Então, talvez não seja nem a relação eixo norte-sul, talvez, enfim, a relação seja racial também.
Então, são muitas estratificações sociais, né? Uhum. E, Ivone, acho que, para fechar, uma pergunta de um caráter bastante subjetivo, na verdade, mas uma das análises que a gente tenta fazer das trajetórias de vida das mulheres que a gente colhe em entrevistas, que a gente estuda, é tentar entender aquela situação limite, aquela insurgência, aquele movimento de uma suspensão daquele cotidiano que ela vive, que dá força para que essa mulher, ou enfim, os homens também dentro das ocupações, que realmente ajam mais politicamente, como ocupar um terreno para reivindicar seu direito à moradia, por exemplo. Você consegue identificar de alguma forma da tua experiência, da onde vem essa força? Se você acha que é um momento limite ou se ela é uma construção desde a infância, enfim, até a vida adulta? Como que você vê isso? Eu vejo como um momento limite. Não, eu vejo assim, que é o que ela traz da infância é uma capacidade de resistência interna, né? Como se a força, o tempo para desistir de alguma coisa entre as mulheres, ele é muito, esse tempo ele é maior, ele se estende, né? Então você vai tendo aí, eu acho que o que é da educação, o que é da infância, é essa força que ela ganha de poder ser mais, ter uma vida mais diversificada, essa força que ela ganha de enfrentamento a muito sofrimento. Eu diria, eu vou fazer uma leitura de mim, por exemplo, né? A minha capacidade de abandonar alguma coisa se eu decidir, ou se tiver como convicção e tenho como meta, posso ir até a morte, não desisto. Se eu acredito, e se aquilo é um direito, não recuo. E aí eu percebo, como é que eu lido com os sofrimentos do cotidiano, como é que eu lido com as frustrações? Eu vou indo, eu faço um alto e baixo, tem hora que eu vou lá embaixo, e parece assim que é o fim, e aí sabe aquele respiro final, não, e eu subo de novo e me refaço, né? E aí de onde eu trago isso? Eu trago do meu esforço de criança, adolescente, jovem, para conseguir me manter, ser ouvida, ser percebida, conquistar os espaços que eu queria conquistar, ocupar os lugares que eu queria ocupar. Então, aquele processo todo de infância, ele gera em nós, por mais difícil que seja, gera em nós uma resiliência, uma capacidade quase que inquebrantável. Por isso, nós conseguimos encarar com gana alguma situação, e com gana e com criatividade. Nós não nos encurralamos tão facilmente. E raramente retrocedemos. Agora, na hora que a situação aperta, na hora que entre a vida e a morte, aí a capacidade é maior. Aí aquela bagagem adquirida no processo histórico de resistência e de sobrevivência vai se manifestar agora. Ele se manifesta, essa força, essa sabedoria, essa garra, essa resiliência, ela foi acumulada na história. Por diversas razões e de vários jeitos. Não com a consciência, né? Com essa consciência política de luta, do feminino, não. Mas uma cria, e aí eu vou me referir a qualquer cria animal, a uma fêmea, não abandona seu filhote. Ela não dá tempo para isso, não consente para isso. Hoje, se você observa na rua, as mulheres que chegaram na situação de rua foram as que tiveram muitas perdas. Porque viveram este processo todo, mas é tão intenso, é tanta dor, é tanto corte, que ela vai chegar na rua. Mas o número é muito pequeno. A rua é um exemplo disso. 80%, quase que 90% são de homens.
Tu tem ali 6, 8, se chegar agora a 10% são mulheres. Claro, agora com a pandemia a gente vive uma situação catastrófica que é inclusive de mãe, de famílias, né? Com barraca na rua. Aqui, né, nem tanto, mas em outros lugares é muito grande. Mas ela resiste, porque ela vai resistir à proteção da sua criação. A sua criação nem precisa ser uma criação de útero, né? Mas pode ser a criação de uma ideia, a criação de algum projeto que ela queira defender. Então não dá para dizer que ela reage na defesa pelo imediato. Outro dia estava ouvindo as mamães jovens, né, aqui da ocupação Marielle, e a gana com que as mamães jovens defendiam a ocupação, porque essa gana ela vem dessa resistência acumulada, desse saber acumulado para conseguir ser mulher na vida, para conseguir alcançar o seu espaço. Bom, Ivone, eu acho que você até superou nossas expectativas da entrevista. Não sei se você quer adicionar mais alguma coisa, algum comentário sobre tudo isso. Então, eu tenho um poema da Frida Kahlo que eu gosto, mas que eu não vou ler o poema inteiro porque ele pode ficar confuso, mas eu quero destacar do poema algumas coisas. E é relacionado às mulheres, e aí eu quero falar das mulheres das ocupações, que defendem as ocupações, lá atrás e agora, né? Você merece o amor, ou um amor que a ame, e que a ame quando você estiver despenteada. E despenteada porque não deu tempo de se arrumar muito, porque teve que fazer a correria. De um amor que a ame quando você precisa acordar rapidamente e viver os medos que não permite que você durma. Um amor que a deixe segura, que a ajude a conquistar o mundo, que não duvide de suas ideias, que não fique entediado ao ouvi-la. Que apoie suas loucuras, que respeite sua liberdade. Um amor que traga sonhos. E aí eu encerro dizendo que isto acontece neste universo das mulheres. Bom, eu acho que é isso. Eu conheço esse poema da Frida Kahlo, ele é bastante... ele deixa bastante claro a situação das mulheres hoje em dia, né? De uma necessidade, de uma resistência constante, e ao mesmo tempo todo o outro papel de ser mulher na nossa sociedade, enfim, essa dualidade que as mulheres têm que lidar todo dia. E o merecimento que elas têm de tanto de reconhecimento, quanto de representatividade, quanto de acolhimento, de afeto, enfim. E eu acho que é isso, Ivone. Muito, muito obrigada pela tua entrevista. Eu acho que vai ser de grande ganho tanto para o Escritos em Movimento quanto para a nossa pesquisa. E é isso, muito obrigada. Obrigada.